Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como calcular acréscimo percentual no Excel. Ou seja, calcular um novo valor baseando-se num acréscimo percentual sobre um valor antigo. Aqui eu estou utilizando preços de produtos, mas você pode aplicar essa dinâmica em qualquer outro tipo de valor aí. Eu já tenho um vídeo sobre desconto no Excel, a dinâmica é praticamente a mesma, inclusive você pode aplicar o valor aqui de acréscimo percentual para desconto também, e eu vou dar algumas dicas interessantes a respeito de porcentagem e também de automatização desses dados, tá? Então, basicamente, eu vou te ensinar 4 maneiras diferentes. Eu tenho 4 exemplos aqui para você ver qual se encaixa melhor aí para você. Aqui eu tenho no primeiro exemplo uma tabelinha de preços e um acréscimo percentual diferente para cada um dos meus produtos. Eu vou calcular nessa minha coluna aqui o valor do acréscimo, ou seja, quanto 8% representa de 55, por exemplo, e o novo preço, ou seja, o preço antigo acrescido do valor do acréscimo. Beleza? No segundo exemplo, eu já quero calcular o novo preço diretamente aqui na minha coluna, sem necessariamente calcular, sem necessariamente mostrar, né, qual é o valor em real, né, do acréscimo. Eu já quero o preço novo já com o valor acrescido, tá? Sem necessariamente mostrar qual é a porcentagem, qual é esse valor aí relacionado a 8% do valor antigo, tá bom? No exemplo 3 aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou calcular o valor do acréscimo também, sim. Vou calcular o novo preço baseando-se no valor do acréscimo, mas aqui eu tenho um acréscimo único para todos os preços, tá? Então eu não tenho um acréscimo percentual para cada um dos produtos. É um único valor percentual para todos os meus produtos. E no exemplo 4 acontece basicamente a mesma coisa, só que a gente vai calcular o novo preço diretamente na coluna, sem necessariamente utilizar uma coluna para a gente mostrar qual foi o valor do acréscimo. Tá joia? Vamos lá então, exemplo 1. Eu tenho aqui então 6 produtos, cada um tem um acréscimo percentual diferente, e aqui eu vou querer calcular qual é o valor do acréscimo. Ou seja, quanto representa 8% de 55, tá? Preste atenção, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é nas suas porcentagens, tá? Então, aqui eu tenho as porcentagens, eu tenho o meu preço, tá? Você pode utilizar um outro tipo numérico, não necessariamente monetário, mas o acréscimo percentual é um dado que você precisa, para o qual você precisa dar um pouquinho de atenção. Eu tenho 8%. Como eu obtive esse 8%? No Excel, basicamente, você pode digitar 8 e o sinal de porcentagem, tá? E o Excel aqui na página inicial, no grupinho número, ele vai reconhecer automaticamente como porcentagem. Mas caso você tenha 8% aqui e ele não seja reconhecido como porcentagem, provavelmente ele está reconhecido como texto. E aí não vai funcionar, tá bom? Tem que estar reconhecido como porcentagem. O que significa 8%, na verdade? 8 dividido por 100. Então, esse valor 8%, se você vier aqui no grupinho número e trocar para geral, ou seja, um formato de número geral, você vai perceber que esse número nada mais é do que 0,08, ok? Então, 8 de 100. O 100, obviamente, é o número 1, o número inteiro. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, concorda? Ou seja, 100% dele, né? 0,08 representa, então, 0,08 de um determinado número, no nosso caso, 55, tá? Então, aqui, nesse caso, você vai ter que digitar 8% e verificar se ele está marcado como porcentagem. Se não tiver, você pode vir aqui e definir esse número como porcentagem. A gente tem aqui, ó, porcentagem. Tudo bem? Isso aqui tem que ser pré-definido antes. Aqui, obviamente, você pode depois pode mexer nas casas decimais, tá? Utilizando esses dois botõezinhos aqui, então aumentando ou diminuindo casas decimais, tá bom? Caso você queira exibir uma casa só ou duas casas decimais ou mais, aí fica a tua escolha, tá joia? Como é que a gente vai calcular o valor do acréscimo? Muito simples, né? A gente vai só multiplicar o preço antigo pelo acréscimo percentual, tá bom? Então, esse é o valor do acréscimo. Então, aqui, conforme toda a fórmula que a gente digita no Excel, né, a gente sabe que a gente precisa utilizar o sinal de igual. Então, vamos digitar o sinal de igual aqui para definir que essa é uma fórmula. E a gente vai clicar na célula B2, que contém o nosso preço antigo, e multiplicar. O sinal de multiplicação no Excel é o asterisco, tá? Então, você digita asterisco. E agora, a célula C2, que contém o nosso acréscimo percentual, e vamos dar um Enter aqui. Então, 8% de 55 representa R$ 4,40. E aqui fica bem bacana entender como que funciona a porcentagem, não só no Excel, mas na matemática em si, né? Então, se você vier aqui, por exemplo, e digitar 100, ou seja, 100%, você vai saber que 100% de 55 é 55. Por quê? Porque se você voltar esse 100% para um formato de número comum, você vai perceber que ela é 1, né? Então, 55 vezes 1 é igual a 55, né?
Obviamente, como a gente está mexendo com porcentagem, a gente vai deixar aqui, então, esse número formatado como porcentagem. Ele colocou 2 casinhas decimais para mim, eu vou diminuir uma aqui só para ficar tudo padronizadinho. Bom, nesse caso, como eu tenho outros valores aqui, eu posso fazer uso do meu autopreenchimento, né? Então, aqui com a minha primeira fórmula já definida, eu posso clicar nesse quadradinho verde aqui no cantinho inferior direito da minha célula, passo o mouse aqui até ele virar uma cruzinha preta bem fininha, clico, seguro clicado e arrasto até as demais células, faça automaticamente o cálculo das demais células. Basicamente, esse procedimento mostra para o Excel que eu estou utilizando uma sequência de dados padronizada, ou seja, esse dado vai ser correlacionado a esse com esse com esse e assim por diante. Ou seja, aqui, se eu clicar aqui e vir aqui na barrinha de fórmulas, eu vou perceber que eu tenho B2 vezes C2. Se eu clicar aqui embaixo, B3 vezes C3, B4 vezes C4 e assim sucessivamente. Ok, eu tenho o valor do meu acréscimo, então 1,5% de 83,40 é 1,25. Como eu calculo o meu novo preço aqui? Basicamente, colocando um sinal de igual, e agora é muito simples, né? Você vai só somar o preço antigo ao preço novo. Então, B2, e agora o sinal de mais, e o nosso valor do acréscimo aqui, que seria D2. B2 mais D2, vamos dar um Enter aqui. Então, o meu preço novo é 110. 55 mais 55, 110. Então, eu dei um acréscimo de 100%. Se eu mudar aqui, obviamente, eu vou colocar 15%. Então, o meu valor muda, 8,25, e agora o meu preço é 63,25. E aqui eu posso realizar o mesmo procedimento do autopreenchimento, tá? Se você quiser, ao invés de arrastar, você pode dar duplo clique aqui nesse quadradinho verde aqui no finalzinho da célula, tá? Porque o Excel, dando dois cliques aqui, o Excel vai reconhecer todos os outros dados também automaticamente, porque ele entende que a sua tabela de dados para na linha número 7, tá? Então ele vai fazer isso automaticamente conforme ele encontrar dados aqui. A partir da linha 8 ele não tem mais dados, então ele não vai repetir essa fórmula aqui embaixo. Tudo bem? Beleza, calculei então o meu novo preço aqui. Isso aqui é o meu novo preço baseando-se num valor de acréscimo percentual em relação ao preço antigo. Joia! No exemplo 2, eu já quero calcular o novo preço diretamente aqui, sem necessidade de uma célula específica, onde haverá o meu valor em real relacionado ao acréscimo percentual. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, só que jogando as duas fórmulas numa célula só, tá? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Igual, agora eu vou te explicar e depois eu vou editar essa fórmula para você entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos pela lógica primeiro. Depois a gente volta para dar uns ajustezinhos na fórmula, tá? Então, qual que é a minha lógica aqui? A lógica é o seguinte. Se eu já quero o novo preço diretamente nessa célula, eu preciso entender que o novo preço nada mais é que ele mesmo somado ao acréscimo percentual relacionado a ele. Joia? Então, ele mesmo, B2, mais o acréscimo percentual relacionado a ele. Lembra como a gente faz o acréscimo percentual? Ou seja, o meu valor, B2, então você pode clicar aqui em B2 ou digitar B2, vezes o meu acréscimo percentual, que aqui no caso é 8%. Tudo bem? Novamente, nessas células precisam estar formatadas com valor percentual. Se você não formatou com valor percentual, pelo menos esses valores têm que ser pertinentes ao valor percentual da célula, tá? Do seu acréscimo. Então, se você não quer colocar 8%, mas se quer manter o número, pelo menos que seja 0,08, que representa, nos números decimais, o valor de 8%, tá? Mas isso não vem ao caso aqui agora. Tudo bem, então a gente tem aqui B2 mais B2 vezes C2, ou seja, o preço antigo somado ao acréscimo percentual relacionado ao preço antigo. Então, vamos dar um Enter aqui, R$ 59,40. Vamos voltar nesse exemplo 1, então 55 com 8%. Como aqui já está tudo pronto, né? 55, vamos colocar 8% aqui e ver se o valor está correto. Realmente, o valor do acréscimo é 4,40, o novo preço 59,40. Tudo jóia? Só que é o seguinte, vamos dar 2 cliques aqui, você pode editar aqui diretamente na barra de fórmulas ou dar 2 cliques na célula que contém a sua fórmula, tudo bem? O que acontece? O Excel, assim como ele segue os padrões matemáticos, ele sempre vai calcular a multiplicação primeiro, tá bom? Então, aqui no nosso caso, que bacana que deu certo, né? Porque ele calculou a multiplicação primeiro, B2 vezes C2.
tá joia? E depois ele somou a B2. E é exatamente isso que a gente precisa. Porque o Excel não pode somar B2 com B2 e multiplicar por C2. Ou seja, não é 55 mais 55, que vai dar 110, depois vezes 8%. Não é 8% de 110, concorda comigo? É 55 mais os 8% de 55, tá bom? Então o Excel aqui ele automaticamente já fez a multiplicação primeiro. No entanto, se você estiver mexendo com uma fórmula muito mais complexa, muito mais específica, ou então versões um pouco mais antigas aí do Excel, é necessário que você coloque essa multiplicação entre parênteses para que o Excel reconheça que necessariamente essa operação precisa ser feita primeiramente, tá? Então aqui a gente vai colocar entre parênteses o B2 vezes C2, tudo bem? Mera formalidade nesse caso, mas necessária em outros casos, tá bom? Então agora sim, seguindo as regras matemáticas, né, de resolução de equações, a gente tem aqui então a multiplicação primeiro para ser resolvida, depois a adição. Então, 55 vezes 8% e o resultado que der aqui vai ser somado a B2, que é 55, tudo bem? Vamos dar um Enter aqui, 59,40. Então, essa é a maneira correta de se calcular, tá bom? Então, sempre dê preferência a colocar esses cálculos essenciais, no caso, entre parênteses. A gente fez assim por quê? Por que eu te ensinei o parênteses? Porque pode ser que mais para frente você precise de outras fórmulas em que outras operações precisam ser feitas antes de uma operação que o Excel vai dar prioridade por conta da ordem matemática. Então, essas operações que precisam ser feitas em primeiro lugar, elas devem estar entre parênteses para o Excel conseguir identificar isso. Tudo jóia? E aqui a gente vai utilizar, então, o nosso auto-preenchimento, que a gente já conheceu, e calcular os demais valores, né? Então, eu acho que são os mesmos valores que estão aqui, exatamente, né? Então, 48,70, 3,4 vai dar R$ 50,36. Bom, e se eu quiser, então, como no nosso exemplo 3 aqui, aplicar um único acréscimo percentual para todos os produtos. Então, eu tenho uma lista aqui de 6 produtos, novamente, 6 valores, e eu quero um único acréscimo percentual para todos eles. Então, vamos supor que esse seja o padrão da minha planilha. Então, vamos colocar aqui que eu quero um acréscimo de 5%. Eu vou digitar 5 aqui. Perceba que se eu digitar 5 aqui, se a minha célula não estiver formatada como porcentagem, tá, o número vai aparecer como 5. Tome muito cuidado, porque, na verdade, o 5 representa 500%, tudo bem? Então, se você chegar aqui e fazer uma multiplicação utilizando basicamente o 5, você vai perceber que ele é 500%. Ó, eu vou centralizar ele aqui, vou deixar ele centralizadinho, até aumentar um pouquinho, né, para ficar melhor para a gente visualizar. 5. Eu vou vir aqui em geral e colocar ele como porcentagem. Olha só, 500%, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Antes de tudo, formatar a sua célula como porcentagem e depois digitar o número aqui 5. Ou então, já que você vai formatar como porcentagem, então definir os 5% em formato decimal de porcentagem, que seria 0,05. E aí, assim que você formatar como porcentagem, ele vai aparecer aqui como 5%. Nesse caso, eu só vou apagar e colocar 5, tudo bem? Aí ele vai ficar 5% aqui para mim, porque a minha célula já está definida como porcentagem. Agora vai funcionar normalmente, tá? Estando a célula definida como porcentagem, eu vou digitar 5 aqui e a minha célula já vai receber o 5 como 5% e não como 500%, não como 5, número inteiro. Tudo bem? Beleza, aqui o procedimento é muito parecido, a gente vai fazer o cálculo do acréscimo e depois o novo preço, mas aqui as coisas mudam um pouquinho de figura. Por quê? Quando você digitar igual aqui e pegar o seu preço antigo, 55, vezes, né, o valor do acréscimo que está aqui em D1, então você clica em D1, B4 vezes D1, e der o Enter, tudo bem, vai acontecer o cálculo normalmente, B4 vezes D1, 2,75, ou seja, 5% de R$ 55 corresponde a 2,75. Mas, se você arrastar esse valor aqui para baixo, usando o auto-preenchimento, você vai perceber vários erros aqui nas demais células. Por que isso aconteceu? Lembra que aqui nos exemplos anteriores a gente tinha um acréscimo para cada preço. Então, essa célula batia com essa batia com essa batia com essa. Aqui não. Aqui a gente tem vários preços, tá? Mas apenas uma única célula que vai corresponder a todos eles.
Na primeira fórmula, tudo bem, tudo indo maravilhosamente bem. Na segunda fórmula, tá? O seu valor, olha aqui na barrinha de fórmulas, tá? A sua fórmula vai pegar a célula B5, maravilha, que é o preço antigo. Só que ela vai calcular com a D2, porque a gente está descendo 1, né? Então ele desceu de 4 para 5, só que aqui a D1 ela desceu para D2. Na D2 não tem nada, então o valor é vazio. Olha o que acontece nessa terceira. Realmente a fórmula vai pegar B6, que é o que eu quero, que é o preço antigo, só que vai descer também uma do lado de lá. Então agora ela vai pegar o valor da minha D3. Olha o que tem na minha D3. Um texto. Aí o Excel vai fazer uma multiplicação de um número com texto e vai dar um erro. Né? Um erro de valor, porque obviamente não tem como fazer um valor de multiplicação entre um número e um texto, né? Como é que a gente vai fazer então nesse caso? Quando vou deletar aqui essas daqui, tá bom? Mas se você quiser, você pode deletar essa aqui também. Eu acho que eu vou preferir deletar para começar do zero, tá? O que você vai fazer nesse caso? Travar a célula D1, tá bom? Então aqui no valor do acréscimo você vai digitar igual, realmente, vir aqui no B4, tá? E fazer vezes, né? Por enquanto a gente só quer o valor do acréscimo. Agora o que acontece? Você vai clicar em D1. Só que essa D1, ela não pode descer quando você fizer o autopreenchimento. Não pode ser D2, não pode ser D3, tem que ser sempre D1. A B4 sim, a B4 não precisa estar travada. Aqui ela tem que ser B5, tem que ser B6, tem que ser B7, porque os demais produtos eles precisam ser calculados. Mas eles vão ser calculados baseando-se num acréscimo percentual que está contido em apenas uma célula, que no nosso caso é a D1. A D1 ela precisa estar travada. Como é que a gente faz esse travamento no Excel? Você pode fazer isso com o cursor posicionado na D1 aqui na fórmula, como está no meu caso aqui, o cursor piscando na D1, e apertar a tecla F4 no seu teclado. Aí o Excel vai colocar um símbolo de cifrão antes do D, antes da representação da coluna, e antes do 1, que é a representação da linha. Isso significa para o Excel que, se eu arrastar essa célula para baixo, ou mesmo para a direita, para a esquerda ou para cima, para fazer demais valores, a coluna D não sofrerá alterações, ela sempre será D, e o número 1, a linha 1, sempre será 1, não sofrerá alterações, tá? Então o cifrão ele trava. Se você não quiser pressionar F4, você pode digitar diretamente o cifrão, tá? Cifrão antes da letra, cifrão antes do número. Vamos dar um OK aqui, beleza, 2,75. Olha o que acontece quando a gente arrasta aqui, agora os nossos valores funcionam perfeitamente bem. Vamos aqui no produto D, o 105, e dar uma olhadinha como que ficou a nossa fórmula aqui, ó. Então o Excel reconheceu B7, que é o valor que está aqui realmente na linha 7, que é o meu produto D, tá bom? Só que aqui a gente vê que ele continua marcando D1 como base do nosso acréscimo percentual, tá ok? E aqui o novo preço, muito simples, né? A gente vai só fazer o preço antigo com o preço novo. Então aqui basicamente uma soma bem simples, né? B4 mais C4, tá? Eu estou clicando nas células, mas você pode digitar também se você quiser, tá? No teclado diretamente. Vamos dar um Enter. Aqui a gente não precisa travar nada, porque realmente a gente está fazendo B4 com C4, tá? Então depois tem que ser B5 com C5, B6 com C6, e assim sucessivamente numa sequência de dados, numa sequência padronizada. Então aqui a gente não tem necessidade de travar nada, porque realmente os nossos dados de uma célula baterão com a célula correspondente na coluna ao lado, tá? Então é só descer aqui o autopreenchimento e eu tenho aqui então os meus novos valores. E aqui nesse exemplo 4, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez no exemplo 2 aqui, né? Então a gente vai calcular o novo preço diretamente, sem necessariamente calcular o valor do acréscimo de cada um dos produtos. Só que aqui, claro, com um acréscimo percentual padronizado também para todos os produtos. Deixa eu colocar aqui 15%. Lembrando novamente que se eu digitar 15 aqui e vir para porcentagem, ele vai colocar um número gigantesco aqui, né? Então, o que você pode fazer? Digitar o número e depois formatar, ou então, com a célula vazia, você já formata ela como porcentagem, e agora sim, você digita o 15, aí o Excel já vai reconhecer o seu 15 como porcentagem, tá? Deixa eu só centralizar ele aqui e aumentar um pouquinho o tamanho, tá bom? O número de casas decimais fica a tua escolha. Deixa eu diminuir aqui, deixar ele 15 redondinho aqui. Ele já estava redondo, né? Mas mostrando apenas o número inteiro aqui, sem as casas decimais, tá? Aqui, então, eu vou calcular o meu novo preço. O que eu posso fazer aqui? Então, como você já viu, a gente pode travar a nossa célula. A gente precisa travar essa célula aqui para que o Excel não corra para as demais linhas dessa célula, tudo bem? Então, vamos lá. Igual, né? Qual que é a nossa fórmula, então? O preço antigo, né? Mais, tudo bem, a gente vai somar, a gente está fazendo um acréscimo percentual, mais. A gente vai colocar esse cálculo entre parênteses agora,
para indicar para o Excel que esse cálculo entre parênteses precisa ser feito primeiro. E a gente vai clicar aqui em B4, novamente, que é o meu preço antigo, vezes D1. E aí D1, aproveitando que a gente já está com a D1 selecionada, a gente pressiona F4 para travar ela, ou então digita o cifrão antes do D e o cifrão antes do 1. E fecha parênteses aqui. Em alguns casos não será necessário parênteses, mas aqui a gente está utilizando só para você entender que esse cálculo precisa ser feito primeiro. Então, primeiro o Excel precisa calcular quanto representa o 15% de 55, para depois somar o 55 com esse valor. E não somar o 55 com o 55 para depois calcular 15% da soma dos dois, né? E vamos dar um Enter aqui. Basicamente, vai funcionar da mesma maneira. A gente já tem tudo travado aqui, a gente pode descer aqui e os nossos cálculos são feitos automaticamente, tá? Então, aqui, por exemplo, no 56,1, a gente tem o B8 vezes D1. Então, o B8, né, seguiu realmente a minha linha aqui a minha coluna de dados, né? Então, B8, mas manteve aqui o D1, né, que é onde está o meu valor percentual. O que você pode fazer também, uma dica bacana? Deixa eu deletar tudo isso aqui, ok? Ao invés de travar a célula D1, você pode dar um nome definido para ela, um nome específico para ela. Então aqui, por exemplo, a D1, onde tem o meu acréscimo percentual, eu posso dar um nome para ela. Realmente um nome, tá? Como é que eu faço isso? Com a minha célula D1 selecionada, eu posso fazer isso vindo aqui na minha caixinha de nome, que é essa caixinha aqui, ó, um pouco antes da barra de fórmulas. Clico nela, tá vendo que o nome dela é D1 por padrão, e aqui eu vou colocar um nome diferente. Eu vou colocar, por exemplo, acréscimo percentual, eu vou colocar acréscimo, tá? Sem acento mesmo, tá? Acréscimo e dou um Enter, tá? Agora, a minha célula D1 tem esse nome aqui, ó, acréscimo. Olha que bacana. Se eu vier aqui, agora eu vou montar a minha fórmula novamente, então preço antigo, mais, abre parêntese, o cálculo de 15% sobre o preço antigo. Quando eu der um clique em preço antigo aqui, colocar vezes, né, para calcular qual é o meu acréscimo percentual, clicar em D1, o Excel já vai colocar o nome acréscimo para mim. Inclusive, eu não preciso nem clicar, eu posso até mesmo digitar o nome acréscimo, porque é o nome que eu dei a essa célula. Ok? Não preciso travar, porque ela é única. A célula que tem o nome acréscimo é única, é a D1. Eu não preciso travar, tudo bem? Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter. Beleza? Então vamos olhar na fórmula aqui, B4 vezes acréscimo, né? Que é acréscimo onde está a nossa porcentagem. Descemos tudo aqui, tudo funcionando perfeitamente. Olha só que em todas as outras células, né, a fórmula permanece a mesma aqui com o nome do acréscimo, né? Só muda então a abrangência. Aqui a gente tem B8, aqui embaixo a gente tem B9, mas acréscimo continua aqui em D1. Tudo jóia? Bem simples, né? Poxa, Du, e como que eu faria então para calcular um desconto de 15%, né? Você pode aqui, como a gente criou uma célula com sinal de mais, né? Então a gente está utilizando aqui uma soma, então a gente tem um sinal de mais. Qualquer número que vier aqui, seja ele positivo ou negativo, não afetará, né, o funcionamento da nossa fórmula, porque a gente tem um sinal de mais aqui. Então, mais com mais vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Realmente o que a gente colocar aqui seria diferente se a gente tivesse um sinal de menos aqui, porque menos com menos daria mais, né, pela lógica matemática, né? Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de 15%, a gente pode digitar menos 15%. Então, a gente tem aqui, no caso, uma variação percentual de 15%, né, para menos. Em vez de um acréscimo percentual, a gente tem um decréscimo percentual. Então, 55 menos 15% vai dar 46,75. Vamos testar com o número cheio aqui, por exemplo, com o 100, tá? Para você ver que funciona, que está funcionando realmente, tá? Não tenha dúvidas. 100, quantos são 15% de 100, né? 15% de 100 são 15. Então, 100 menos 15, 85, tá? Você pode fazer dessa maneira também. É muito mais fácil fazer dessa maneira, inclusive, tá? Então, ao invés de um acréscimo percentual de 5, eu quero um desconto, por exemplo, de 50%. Eu digito menos 50 ali. Então, agora, a gente tem R$ 55. Perceba que o valor do acréscimo agora é negativo, né? Porque a gente está calculando o valor aqui, ó. Lembra que a gente está calculando o valor aqui. Então, 55 vezes 50% de 55, só que 50% negativo vai dar 27,50 negativo. Então, o novo preço é 27,50. Obviamente, aqui vai dar tudo 50, né? Vamos colocar um número diferente para não ficar tudo igual. 20%, né? Então, 20% de 55 é 11, então 55 menos 11 vai dar 44.
Bem bacana e nem é tão difícil assim, né? Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários do vídeo. Críticas, sugestões também, algumas dicas bacanas se você quiser dar também, fique à vontade aí. E na descrição do vídeo você confere também algumas outras informações, alguns links interessantes, inclusive para baixar essas planilhas utilizadas aqui durante a aula, caso você queira treinar aí no seu Excel. E também você consegue encontrar alguns outros vídeos relacionados a esse assunto, porque eu tenho aqui no vídeo, no canal, né, do Excel Descomplicado, alguns outros vídeos relacionados a porcentagem e números decimais no Excel, caso você queira abranger um pouquinho mais essa área de conhecimento dentro do Excel. Tudo bem? Bom, beleza. Te vejo então no próximo vídeo. Até mais então. Abraço. Valeu!